falar uma coisa para vocês importante. A aula de hoje, eu pedi uma aula, eu programei uma aula um pouco mais para a gente conversar, porque eu vejo perguntas que às vezes me deixam preocupado. Então, o que eu quero fazer nessa aula? Você sabe, eu sou professor de fermentação natural, né? Com ênfase em fermentação natural. E eu tenho 2 cursos. Eu tenho um curso que ensina usando glúten, ensina usando trigo, e tem um curso que ensina fermentação natural usando farinhas sem glúten, né? Sem glúten e até low carb. E eu vejo que tem algumas dúvidas, as pessoas têm dúvida. Poxa, mas eu vou para o sem glúten porque o sem glúten é melhor, mas a fermentação natural do trigo já faz o trigo ser bom. Quem pode e quem não pode com trigo? Quem deve e quem não deve tirar o trigo? E aí eu vou falar desde os conceitos mais básicos do que é o trigo, do que é o sem glúten, passando pelas características de cada uma dessas farinhas, até para o modelo de substituição, que é um modelo que eu já ensinei, mas que eu vou reforçar hoje aqui com vocês, porque eu quero que você fique livre, né? Tem uma coisa que me incomoda muito. Tem algumas coisas da panificação, na verdade, que me incomodam muito, e você sabe que eu falo o que eu penso, né? Então, a parte do problema do glúten vem da panificação comercial. Você está careca de me ouvir falando isso. Dá um coraçãozinho aí, galera. 150 pessoas, dá um coraçãozinho aí que você está gostando da live. Parte do problema do glúten vem da indústria, vem do comércio, que faz com que o glúten, vamos lá, o glúten é um alimento milenar, né? O pão é um alimento milenar, o trigo é milenar, né? Na verdade, quem não vincula a imagem de Jesus Cristo partindo o pão lá quando vê a Santa Ceia, então a gente já tem histórias de pão muito antigas. Só que o pão começou a virar vilão, né? As pessoas começaram cada vez mais, e que hipocrisia seria da minha parte falar, mas isso não é bem assim, porque eu tenho uma empresa, na verdade eu tenho 2, mas eu tenho uma empresa que é a Cozinha Crunch, né? Que você já sabe que vai mudar de nome, que vive de pães sem glúten. E aí eu estou falando que o glúten não é o vilão. Não é, vamos entender as coisas devagar e com calma e chegar às conclusões. Cada um tem que chegar às suas conclusões. O glúten, ele é ruim, para algumas pessoas ele é muito ruim. O sem trigo, o sem glúten, sem trigo, sem glúten, é bom. Para algumas pessoas ele é a única opção. Para outras pessoas ele é mais uma opção. E é justamente nesse mundo que eu quero que você esteja agora. É claro, eu vou falar aqui com pessoas celíacas. Eu tenho certeza que tem aluno aqui que é celíaco, que o filho é celíaco, que o neto é celíaco, e que já tem uma alternativa, já sabe que o caminho é o sem glúten. Mas tem pessoas que hoje estão namorando fermentação natural, ainda não sabem se vão para o sem glúten ou se vão para o trigo, e eu quero deixar tudo claro. Assim, eu hoje, na minha casa, eu consumo tanto pães sem glúten quanto pães de trigo, mas ambos têm uma característica: eu consumo pães de fermentação natural e eu não abuso. Então talvez a primeira coisa que eu quero dizer para você é que tudo pode te fazer mal se você abusar. Marcelo, eu tenho uma grande amiga que vocês conhecem que faz um monte de produtos low carb. Low carb é mais saudável? Pode ser mais saudável, mas low carb significa que ele tem mais alguma coisa. Ele tirou carboidrato, ele tem mais alguma coisa, geralmente mais gordura. Então tudo que é em excesso pode te fazer mal. Olha só, eu não sei se eu vou fazer uma vergonha aqui. Eu bebo líquido o tempo todo, né? Então eu tenho um copo aqui da minha filha que está com mate dentro, que eu ia botar numa garrafinha legal aqui para ficar bebendo, mas eu esqueci. Então vou fazer uma propaganda do Rei do Mate aqui, ó. Todo mundo, quando eu faço essas coisas, a pessoa, Rei do Mate, eu tenho propaganda do Rei do Mate patrocina, mas ninguém patrocina nada, mas tudo bem. Fale mal, mas fale de mim. Então vamos lá. O glúten, ele foi prejudicado, ele está piorando a nossa saúde hoje. Por quê? Porque você está comendo um glúten muito diferente do que era o pãozinho de antigamente.
Então, primeiro eu vou falar do trigo, depois eu vou falar do sem glúten, e depois eu vou falar de quem muda de um mundo para o outro e como faz isso, tá bom? Então, eu vou começar falando do trigo. O pão que a gente come hoje é uma porcaria se comparado ao pão de antigamente. A farinha piorou, hoje a gente tem os transgênicos, hoje a gente tem 1 tonelada de agrotóxico, e para piorar isso tudo, a gente tem regras no Brasil frouxas. Desculpa da forma que eu estou dizendo, mas a gente não tem um controle certo do que pode e o que não pode, ou dos limites das coisas. Quando você vai para os países mais desenvolvidos, como França, como os países europeus, Portugal, até a própria Argentina tem uma característica de controlar os alimentos melhor do que o brasileiro. Então, quando você olha para a nossa farinha de trigo, a gente tem farinha de trigo tipo 1, farinha de trigo tipo 2, que é integral, e uma aberração, que é a farinha de trigo com fermento, né? Que para mim isso nem é farinha, mas vende-se no supermercado uma farinha de trigo com fermento químico, que dizem que é farinha para bolo, que é uma besteira. Nunca faça isso, pelo amor de Deus, se você é meu aluno, nunca compre farinha com fermento, tá? Nunca, nunca, isso é uma porcaria. Mas o nosso trigo, na sua grande maioria, isso graças ao nosso bom Deus está melhorando pelo trabalho que a gente, eu e você estamos fazendo, de exigir qualidade, a melhor qualidade das coisas, o produto está melhorando, mas ainda está começando a melhorar. Então, no mercado hoje você tem muito trigo ruim, de qualidade ruim. E trigo ruim, ele serve para fazer pão, serve. Mas quando isso vai para padaria, uma coisa é, eu vou fazer o pão na minha casa, como o Marcelo me ensinou. E aí eu vou fazer um pão com a farinha do supermercado e vai dar tudo certo. Você acompanha meus alunos aí, você sabe que eles fazem pão com farinha do supermercado, dá tudo certo. Só que quando essa farinha ruim, essa farinha de qualidade inferior, ela vai para a padaria faz um negócio, a padaria, o supermercado, a indústria de panificação em geral. Eu não estou falando que todo mundo faz pão mal feito, mas a grande maioria do mercado é dominada, sim, por... Eu te falei que essa aula talvez fosse polêmica, né? Por indústrias que fazem uma vergonha com o pão. Uma coisa, um ataque à sua saúde. E não é só com pão. Assim, pega um biscoito no supermercado e lê o rótulo. Assim você vai ficar horrorizada com a quantidade de ingredientes horrorosos. Outro dia, eu vou te falar uma coisa. Outro dia eu queria montar um prato, estava desenvolvendo um prato, era uma consultoria, e aí eu precisava de uma cebola crisp, uma cebola crocante. E aí eu vi no mercado a cebola crocante, né? Um pacotinho com cebola crocante. Eu vou te dizer que mais da metade do rótulo era produto químico. Eu falei, claro que eu não comprei. Mas assim, a gente tem que criar o hábito de ler o rótulo. Mas por que eu estou te contando isso tudo? Porque quando o trigo, que é um trigo mais fraco, chega na indústria, o que a indústria faz? Primeiro, a indústria tem que produzir rápido. Então ela faz a fermentação acelerada, né? Você já aprendeu isso comigo. Quando você acelera o processo de fermentação, o trigo é uma proteína, né? Que ela vai se desenvolvendo. Na verdade, o glúten é basicamente formado de gliadina e glutenina, tá? Que são presentes no grão de trigo. Essas duas proteínas, elas se combinam através da água e formam glúten. O glúten vira um negócio grande, vira uma proteína grande. E o nosso organismo entende que uma proteína grande é uma ameaça, principalmente se você tem histórico de doença autoimune, ou mais grave ainda se você tem doença celíaca. Então tem uma série de pessoas que, ao ingerirem esse glúten grandão, o organismo começa a atacar. E geralmente esse ataque se dá no intestino delgado. E aí se criam os problemas. Você sabe que é no intestino que a gente tem a absorção de nutrientes. Então lá que a guerra começa a acontecer. E aí você incha, você começa a ter enxaqueca, você começa a dormir mal e não sabe por quê. Então aparece um monte. Quem faz um teste, fica 3 dias sem... Você que tem gases, todo mundo tem gases, ok? Todo mundo tem gases, gases é normal, todo mundo solta pum. Não posso falar pum, não pode, né? Todo mundo solta pum. Fica 3 dias sem comer,
coisas que fermentam, como é o caso do pão do supermercado, que ele vai fermentar na tua barriga, ele não vai fermentar num processo de fermentação natural. Fica 3 dias sem comer esse pão. Eu te garanto que você não vai ter gases. Você vai até achar estranho. Eu tava posto igual uma metralhadora aqui, parei. Por quê? Porque esses produtos fermentam muito no nosso organismo e isso é ruim. Da mesma forma que você come o feijão e se você não tira os fitatos do feijão, que eu já ensinei várias vezes, que é você deixar o feijão de molho, né? Se você não tira o fitato do feijão, você acaba tendo problemas de gases. Quantas pessoas não comem feijão com problema de gases? Porque não fizeram o processo correto. Então, essa fermentação é um sinal ruim, de que tem coisa errada. Aí, beleza. Então, o que o supermercado, o que o comércio, o que a indústria de panificação faz? Primeiro, ela acelera o processo. Então, quando você tem glúten grandão chegando no seu organismo, tá ruim. E aí, o teu organismo pode bombardear essa proteína. E aí começam os problemas. Quando você tem a fermentação natural, a fermentação lenta acontecendo, você tem os micro-organismos do fermento comendo. E aí você vai transformando o glúten em pedacinhos pequenos. E aí, esse pedacinho pequeno, ele não é agressivo para o nosso organismo, salvo se você tem doença autoimune, salvo se você tem doença celíaca. Doença celíaca não pode, ou alergia ao trigo, que é uma outra coisa. Também tem gente que tem alergia ao trigo, não ao glúten. Então, se você tem esses problemas, não tem jeito, não serve para você. Mas existe um grupo de pessoas que hoje deixou de comer pão porque o pão faz mal, mas não deu uma chance para a fermentação natural. Então, a fermentação natural é um caminho? Sim, sem dúvida, a fermentação natural é um caminho para quem não precisa abrir mão do trigo. Agora, vamos olhar o outro lado. Não, esqueci de falar de uma coisa. Eu realmente entro aqui no modelo de aula, né? Vai. A padaria ainda faz uma coisa pior para a sua saúde. Eu falei lá no começo que o nosso trigo era ruim, não é? Nosso trigo sendo ruim, o trigo comercial sendo ruim, ele não serve para a padaria fazer pão, porque ele não desenvolve glúten corretamente, e se não desenvolver, o pão não cresce, e aí a padaria ia vender um pão francês desse tamanhinho aqui, quando ela pega um pouquinho de massa assim, vira um dinossauro. Por quê? Porque a padaria usa um negócio chamado reforçador, ou melhorador de farinha. Não é só a padaria, tá, pessoal? Eu estou falando padaria, mas é o comércio de panificação em larga escala. Eles usam um negócio chamado melhorador de farinha, que tem um monte de química lá dentro e que ajuda o pão francês que você conhece hoje, ele não existiria na padaria se não fosse o melhorador. Bom, Marcelo, tá falando bem do melhorador? De jeito nenhum. Eu sou extremamente contra o uso de melhorador. Mas é a verdade. E eu estou aqui para te trazer a verdade. As padarias, elas usam melhorador em 100% dos pães que são feitos. Ah, Marcelo, tem uma padaria chique aqui perto de casa que faz pão de fermentação natural. Provavelmente eles não usam melhorador, até porque não combina, né? Fermentação natural com um negócio com uma química horrorosa. Então, se é uma empresa séria, não vai fazer isso com você. Mas esses caras geralmente são os artesanais, são os pequenininhos. As grandes empresas, elas sim usam um melhorador para compensar essa farinha ruim. E eu vou te dizer, o brasileiro, ele está acostumado a comer o pão com miolo branquinho, não é? A gente não acha bonito quando você vai na padaria, pega um pão francês e abre aquele miolo que parece um algodãozinho? Aquele miolo branquinho, ele é resultado também do melhorador. O grão de trigo, ele é refinado, e quando ele é refinado, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui para você. Alguma coisa aqui eu consigo fazer um exemplo. Deixa eu ver. Achei uma tampa de uma caneta. Imagina que isso aqui é um grão de trigo. Eu vou fazer sempre ficar parecendo mais com um grão de trigo. Então, isso aqui é um grão de trigo. O grão de trigo ele tem uma anatomia parecida com essa. Aqui no meio, bem no centro dele, é onde tem mais carboidrato. É a parte mais branquinha. E aqui seria o grão integral. Quando a empresa de panificação, quando o mercado de panificação começa a trabalhar o trigo, ela começa a fazer refino. Então ela vai descascando o trigo de fora para dentro até chegar numa farinha bem branquinha, que é aqui no meio, que é cheia de glúten.
Por isso já responde uma pergunta. O trigo integral é mais saudável? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, é muito mais saudável. Ah, Marcelo, não gosto de trigo integral. Beleza, eu já ensinei várias vezes como você fazer blends, fazer misturas para você ter um pão mais saudável. Mas é fato que você tem um negócio, um grão íntegro, cheio de germe de trigo, que é uma coisa que faz bem para a sua saúde, que faz bem, tá cheio de proteína, cheio de vitaminas, cheio de sais minerais, caiu a tampinha, mas tá cheio de coisa que no refino se perde. Fibra, né? A gente sabe, o integral tem muito mais fibra, absorve muito mais água. Tudo isso é bom para o seu organismo. Quando você vai refinando e chegando no branquinho, o branquinho é ruim. Por quê? Porque o branquinho significa que toda essa parte mais saudável, com mais nutriente, se perdeu e você ficou só com a nata do negócio. Mas a nata não a nata no sentido bom. A nata, a parte que eles querem que você compre, que é a farinha branquinha. Só que quando a padaria recebe esse grão menos refinado, ela gera um pão mais amarelado, com miolo mais amarelado, que para mim não é problema nenhum. Mas a maioria das pessoas gosta daquele miolo branquinho. E o que faz o miolo branquinho é a porcaria do melhorador. Tá? Então, terminei aqui a explicação de como é o processo de refino e por que o trigo tradicional tem a chance, tem a possibilidade de te fazer mal. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho graças a Deus, eu me relaciono muito bem com muitas nutricionistas. Inclusive a doutora Roberta, que já me fez perder 15 quilos aqui. Toda nutricionista, você vai na nutricionista, a nutricionista ela corta o seu trigo, ela corta o glúten e ela corta o leite. Por quê? Porque são substâncias, o leite de vaca, né? Porque são substâncias que o seu organismo tende a ter problemas. Não significa que você tenha, mas se você chegar lá com alguma queixa, a primeira coisa que ela vai fazer é isso, tirar o glúten, tirar o trigo e tirar o leite. Então agora a gente vai para o outro mundo, tá? Agora vamos analisar a outra vertente. Só uma informação adicional. O trigo, ele é... Papai do céu, Deus, quando fez o trigo, estava inspirado. Porque ele botou no mesmo grão, ele botou proteína e carboidrato. E aí você consegue desenvolver tanto as características de elasticidade, viscosidade. Você olha, pensa numa massa feita com trigo. Você consegue fazer o seguinte, você consegue esticar ela voltar, não é? Ela tem isso com glúten desenvolvido. Você consegue esticar e ela ficar. Você consegue fazer com que ela tenha extensibilidade, né? Flexibilidade e extensibilidade. Você estica e modela o pão da forma que você quer. Faz a baguete, faz a pizza. Isso é resultado da junção da gliadina com a glutenina. E além disso, você tem carboidrato. Então você tem uma combinação que para você reproduzir sem glúten, ela é muito complicada. Por quê? Quando o Papai do Céu fez o trigo, ele estava inspirado. E aí ele ficou tão feliz com o trigo, e era o trigo daquela época, era o trigo saudável, né? Não tinha fermentação acelerada, não tinha melhorador, não tinha transgênico, não tinha agrotóxico, aquele trigo era bom. Quando ele fez o trigo, ele ficou feliz, ele falou, terminei meu trabalho aqui, agora eu vou criar os peixes, vou criar... E acabou ali o grão bacana, que era o trigo. Então a gente vai para o mundo sem glúten. Então, vamos lá, vamos separar, né? A gente já entendeu, nesse ponto você já entendeu comigo, que o trigo pode ser bom ou ruim, dependendo de como é a sua saúde e do que você quer para você. Então, se você tem doenças que impedem de comer glúten, com certeza a gente nem conversa. Mas se você tem esses sintomas de desconforto com pão industrial, vale a pena você testar fermentação natural. Eu tenho um monte de aluno, um monte de testemunho de aluno, de clientes, de aluno, que me diz exatamente, pessoal, eu não estou lendo os comentários, tá? Então segura um pouquinho, que eu prometo para vocês que eu tiro todas as dúvidas no final. Então eu tenho uma grande quantidade de alunos e clientes que falam assim, Marcelo, eu não podia comer pão até o dia que eu provei o seu pão, que não necessariamente é o meu,
mas é um pão de fermentação natural. E aí eu comecei a comer. Aqui em casa, meu sogro, por exemplo, está fazendo dieta e ele come pão de fermentação natural. E é uma coisa que foi uma decisão dele. Ele não tirou o trigo, mas ele abriu mão do processo comercial. Então ele só come pão de fermentação natural agora. Então dá para você comer, porque ele é um pão muito menos calórico também. Além de todas as características que o fermento natural agrega, características nutricionais do bem, ele ainda fica menos calórico. Então você pode consumir pães de fermentação natural sim. Tá? E você já viu comigo que, na medida do possível, eu use trigo integral, porque ele é mais saudável. Agora eu vou para o outro mundo. Peraí, deixa eu pegar minhas anotações, só para ver se eu não estou esquecendo de nada. Pessoal, uma coisa importante. Quais farinhas têm glúten? Para algumas pessoas que eu vou falar aqui pode ser uma bobagem, mas para outras pode ser importante, então eu vou falar. Quais farinhas têm glúten? Farinha de trigo, centeio e cevada. Trigo, centeio e cevada tem glúten. Marcelo, você sempre fala de farinha de aveia que tem glúten, mas é outra história. Aí é contaminação cruzada. A aveia, ela não tem glúten. Mas aí na manipulação, dependendo da empresa que você comprou, ela pode dizer lá que tem glúten porque ela misturou, nas máquinas que ela estava usando para processar, ela misturou um produto de glúten, provavelmente o trigo, com a mesma máquina que estava processando a aveia. E aí houve a contaminação cruzada. Tá? Contaminação cruzada não é só para glúten, contaminação cruzada é para todo tipo de alimento. Tá? Pode acontecer com qualquer tipo de alimento. Então, aveia não tem glúten, mas você pode encontrar no supermercado um pacote de farinha de aveia escrito que contém glúten. Tá? Você pode comprar uma farinha de arroz, que é uma farinha sem glúten. Você já aprendeu, glúten está só no centeio, cevada e trigo. Então você pode pegar uma farinha de arroz, que é a que a gente mais usa na panificação sem glúten, e encontrar, pode conter glúten, pode conter traços de glúten. Mesma coisa, contaminação cruzada. Arroz não tem glúten. Arroz não é trigo, centeio e cevada, então ele não tem glúten. Farinha de amendoim não tem glúten. Farinha de castanha não tem glúten. Farinha de batata doce não tem glúten. Farinha de amaranto, farinha TF, farinha, sei lá, não tem glúten. Tá? As farinhas que têm glúten são trigo, centeio e cevada. Então isso eu quero que você grave. O resto é uma questão de você ler o rótulo para saber se está contaminado ou não. Boa noite, está no YouTube? Não, não está no YouTube, está só aqui. Deixa eu te falar uma coisa importante. Aí eu falei para você que o trigo integral é um trigo mais saudável, né? Você lembra que a gente combinou isso? Fécula não tem nada a ver com a farinha, tá? Fécula, inclusive, é uma outra parte da planta. Mas também, dependendo da fécula, todas as féculas que a gente usa, nenhuma delas tem glúten. Mas vamos lá, deixa eu falar uma coisa importante para você. Lembra que eu fiz uma crítica sobre o controle das farinhas nacionais. Por quê? Para um grão ser considerado um grão integral, ele tem que estar inteiro, né? Integral, íntegro. Ele tem que estar inteiro. Só que no nosso mercado, como o controle não é rigoroso, as regras são muito permissivas, existem várias empresas que vendem um trigo reconstituído. Quem já fez dieta aí sabe, provavelmente você comeu farelo de alguma coisa, ou farelo de aveia, ou farelo, tem vários tipos de farelo. Existe no mercado o subproduto do trigo branco, que é o farelo de trigo, a casca do trigo. E aí a empresa, para baratear, ela junta a farinha branca com a casca e vende isso para você como farinha integral. Isso não é farinha integral. Isso é um trigo reconstituído, ruim. Falta a coisa mais importante, que é o germe de trigo. E por que as empresas fazem isso, Marcelo? Por duas coisas. Lembra, essa live aqui é para te falar a verdade, doa quem doer. Tem um monte de gente que vai ficar bravo comigo, mas eu quero que você entenda as coisas. A indústria faz isso por dois motivos. Um, custo. Ela iria jogar a casca fora no refino e ela já tem uma farinha que não foi para o mercado. Então ela junta os dois e é mais barato do que vender o trigo íntegro.
Agora, o mais importante, no trigo íntegro existe germe de trigo, que é extremamente saudável para você, é incrível para o grão e ele não está no trigo integral vendido no supermercado. Existem farinhas integrais que vendem o trigo completo, que fazem um trabalho sério, existem. E aí o povo vai me crucificar agora de novo, que eu vou falar o nome de uma. Uma que eu gosto muito é a Fazenda Vargem. Fazenda Vargem vende um trigo de excelente qualidade, chega a ser cheiroso. Mas quando eles vendem um trigo com germe de trigo, o germe de trigo despenca a validade da farinha. Então isso não é uma coisa comercial para o cara que coloca o trigo no supermercado. Então as grandes empresas não colocam o germe de trigo, não deixam o germe de trigo no supermercado, porque o trigo ia estragar muito rápido. E eles não querem, eles querem que o produto fique na prateleira muito tempo até ser vendido. Então, quando você for buscar uma farinha integral, procure por uma farinha integral que tenha germe de trigo, que isso é muito bom para você, para a sua saúde e pelo processo inteiro de digestão. Bom, essa parte aqui eu já falei, eu estou olhando minhas anotações aqui. Antes da gente passar para o sem glúten, como é que é a composição do glúten? Então, o glúten, o trigo, ele tem basicamente 80% dele é carboidrato e 15%, 14% é proteína e o resto é fibra, gordura, tá? Então, o que você tem que entender é que um grão de trigo, ele é basicamente carboidrato e proteína. Lembra, Papai do Céu criou um grão com carboidrato e proteína juntos e que desenvolve elasticidade, extensibilidade, liga. E aí a gente vai para o sem glúten. Agora sim eu virei a chave e virei para o sem glúten. O pessoal botou aqui, eu não encontro em Belém. Pessoal, eu não ganho nada de propaganda. Fazenda Vargem nem deve saber que eu existo. Mas a Fazenda Vargem tem um site, eles entregam. Não é uma farinha barata, nem pode ser. Mas eles entregam, tá? As farinhas que eu uso, pessoal, Guebana e farinha e Fazenda Vargem. Essas farinhas elas vendem pela internet e entregam, tá bom? Farinhas de trigo. Vou beber meu mate aqui. Ó, Rei do Mate. Ih, rapaz, tô falando Rei do Mate, é Mega Mate. Eita, agora que o cara não vai me patrocinar mesmo. Olha só. Agora vamos passar para o mundo sem glúten. Aí, Marcelo, beleza. Eu aprendi com você o que é o trigo, por que o nosso trigo é ruim, por que usa o melhorador, por que o pão do processo comercial faz mal, porque ele tem uma fabricação acelerada. Mas eu já tomei uma decisão na minha vida. Eu não vou consumir mais trigo. Ou porque eu não posso, ou porque a minha médica, a minha nutricionista, indicou que eu fizesse uma dieta e que eu cortasse o glúten. Eu não estou aqui para falar de trabalho de ninguém, eu tenho milhões de amigas nutricionistas e todas elas acabam tirando glúten em algum momento, dependendo da idade da pessoa. Da idade e da condição de saúde, né? Aí beleza, então temos um problema na mão. Papai do Céu criou o trigo tão perfeito e a gente não pode com o glúten que está ali. E aí, o que a gente faz? A gente tem que entender, primeiro, eu vou falar outro assunto polêmico aqui. Não dá para eu fazer um pão de, sei lá, fala alguma coisa aí, um pão de linhaça, um pão de chia. Eu não posso fazer um pão só de farinha de amêndoa, que é uma farinha que eu gosto muito. Não dá para fazer. Tem a galera do low carb que faz. Mas aí vem eu sou padeiro. Eu sou formado em panificação 2 vezes, né? Em 2 escolas. Então eu não posso falar que um pão feito só de farinha de amêndoa, ou só de farinha de coco, ou só da farinha que você quiser, é um pão. Porque essa única farinha, ela não substitui o trigo. Você pode fazer um negócio fofinho, que vai levar provavelmente um monte de ovo, e aí você vai criar, na verdade,
um omelete com uma farinha, que é uma coisa muito normal em dieta, né? As pessoas fazem isso no café da manhã. Eu faço um omelete, coloco um farelo de alguma coisa lá, uma farinha de oleaginosa e eu vou chamar de pão. Isso para mim não é pão. Mas tudo bem se você quiser chamar de pão, mas para mim isso não é um pão. Um pão, ele tem que ter características de pão. Ou seja, ele tem que ser fofinho, ele tem que ter alvéolos, ele tem que ter os buraquinhos dentro, ele não pode parecer um bolo, ele não pode parecer um brownie, ele tem que parecer um pão. Então, para ele ser um pão, ele tem que ter estrutura, ele tem que ficar altinho, ele tem que ter altura, como um pão de forma, ele tem que ter maciez, de eu apertar e ele voltar, ele tem que ter essa flexibilidade, essa elasticidade, e ele tem que ter bolhas, ele tem que ter alvéolos, ele tem que ter ar lá dentro dele, porque senão eu não vejo um pão. Me desculpa, eu não vejo um pão. Outro dia eu vi uma foto de um pão multigrãos, low carb, que era um negócio que parecia um muro. Que você olhava assim, o bicho estava reto. Parecia que cimentaram o negócio. Pode chamar de pão, se é seu, você chama como você quiser. Mas na panificação isso não é um pão. Beleza. Polêmica número 27 de hoje. Se esse pão é pão ou não. Mas tudo bem. Panificação, trigo santo. Meu amigo Fábio. Olha, Fábio é um dos caras mais incríveis que eu conheço. Fábio foi meu primeiro professor de panificação no Senac. É um cara que eu tenho um respeito incrível, fez um trabalho lindo demais. Assim, cara, mora no meu coração. E, cara, hoje estive perto da sua casa aí, Fábio, vendo as embalagens novas lá da Cozinha Crunch. Cara, que eu tenho respeito muito. É tão bom quando você tem um professor bom. Eu sempre falo isso pro Fábio. Eu lembro de frases do Fábio. O Fábio falou. A gente esteve recentemente fazendo um projeto junto. E eu repeti frases que ele. Né, sei lá, tem 9 anos que eu fiz curso com o Fábio no Senac. E ele falou: caraca, você prestou atenção na aula de croissant, né? Porque você. Quando você tem um professor bom, você não precisa ficar repetindo as coisas milhões e milhões. Cara, eu fico tão honrado de poder falar isso pro Fábio, porque mostrar para ele o quão ele foi importante na minha vida e o quanto as coisas que ele me falou eu gravo aqui e levo na minha vida. E, cara, é tudo de bom. Quando você é um professor bom, acho que a tua vida muda, né? O cara atencioso, com técnica. Não é à toa que é o profissional que é. Bom, parar de falar do Fábio aqui e voltar para a nossa aula de pão. Então, beleza. Eu saí. Fábio, eu te amo, cara. Ó, eu tenho um pão de trigo. Eu tenho um grão de trigo. Foi um prazer? Não, sempre será um prazer, meu irmão. A gente sempre vai trabalhar junto, se Deus quiser. E eu tenho a missão de fazer um pão sem glúten. Mas aí lascou. Porque você acabou de falar que Deus, quando criou o trigo, estava empolgado e ele não criou outro igual. Então, eu não posso pegar uma farinha de oleaginosa, bater com um omelete e falar para você que isso virou um pão. Isso não é um pão. Para mim, isso não é um pão. Então, para eu desenvolver um pão sem glúten, eu tenho que considerar as características do trigo. E quais são as características que o trigo tem? Eu já te falei. O trigo tem estrutura. Ele faz com que o pão fique alto. Se você modelar e der atenção nele, você faz com que o pão fique altinho. Você vê o panetone. O panetone cresce e ele, né, fica lindão. O pão francês, a baguete, ele se mantém, ele tem estrutura. Pão de forma tem estrutura. Eu tenho leveza, eu tenho uma massa leve, eu tenho um miolo alveolado, com retenção de gás ali dentro. Então eu tenho leveza, eu tenho estrutura, eu tenho maciez, eu tenho liga. Opa, vamos para o sem glúten? Como é que eu faço isso? Cada um desses trens que eu falei para você vai ter que virar uma farinha. E aí está a minha implicância com fazer um pão de farinha de amendoim. Porque não é uma farinha. E uma farinha não vai fazer virar pão. Tá bom? Ó, o perfil do Fábio é panificação trigo santo. Panificação, _ trigo, _ santo, tá? Então vamos lá. Voltando. Segue o cara, que o cara é fera demais. Além de ter um coração do tamanho do mundo. Então vamos lá.
e tem um cachorro mais engraçado do mundo. Posso falar do seu cachorro? Cara, o dia que eu estava fazendo um projeto com o Fábio lá, os cachorros dele ficam no andar de cima, assim, tem uma panificação embaixo e tem um segundo andar, um terraço onde os cachorros ficam presos lá. E o cachorro dele vê ele fazendo pão e ele segura o pão na mão, e eu filmei isso, a barba do cachorro escorrendo, ele oferecendo pão pro cachorro, o cachorro escorrendo a barba. O cachorro via pão escorrer a barba do cachorro, muito bom. Eu tenho esse vídeo gravado, eu vou ver se eu acho, vou postar hoje nos stories para você ver, muito bom, adoro esse vídeo. Então vamos lá, saí do trigo, resolvi ir para o sem glúten. Para cada uma dessas características do glúten, eu vou ter que botar uma farinha, porque no sem glúten eu não tenho essa molezinha, eu não tenho uma farinha que me dê elasticidade, extensibilidade, retenção de gás, eu não consigo isso numa farinha, nem duas. Então eu vou ter que juntar. Não, você que é o melhor, Fábio. Então, vamos lá. Eu te falei, o pão tem que ter estrutura. Estrutura, a gente usa as farinhas de estrutura, que geralmente são... Vou postar a foto do cachorro. As farinhas de estrutura são as farinhas, geralmente as farinhas mais duras, como é a farinha de arroz, a farinha de arroz integral, as farinhas de oleaginosas, as farinhas de trigo sarraceno. Trigo sarraceno, apesar do nome falar, você já aprendeu. Trigo, o glúten está no trigo, centeio e cevada. Aí você falou agora trigo sarraceno, confundiu a minha cabeça. Trigo sarraceno só tem um nome de trigo, ele não tem glúten, tá? É um grão ancestral que não tem nada de glúten, mas tem um nome de trigo, tá? Mas ele não tem glúten. Farinha de grão de bico, que é uma que eu gosto bastante. Então, essas farinha de feijão, farinha de batata doce, tem um monte de outras farinhas que você pode utilizar. Essas são farinhas de estrutura, são farinhas responsáveis por fazer com que o nosso pão fique altinho. Imagina que isso aqui é um pão de forma. O pão ele precisa ficar altinho. Isso quem dá são as farinhas de estrutura. Então eu tenho farinhas de estrutura para fazer o meu pão ficar altinho. Resolvi o problema número 1. Agora eu tenho a questão da maciez. Se eu fizer um pão só com farinha de arroz, ele vai ficar duro, mas ele vai virar um tijolo, que você vai jogar na cabeça de alguém e vai matar. Simples assim, é uma arma, não é um pão. Então não faça pão só com farinha de arroz. Muita gente me manda isso: Marcelo, eu posso substituir o trigo pela farinha de arroz? Não. Você pode substituir o trigo pelo mix de farinhas que eu vou te ensinar a fazer daqui a pouco, e dentro desse mix tem farinha de arroz. Pode ter farinha de arroz. Então, primeiro problema a gente resolveu, né? Estrutura. Como é que eu faço isso? Eu tenho a farinha de estrutura, que no meu caso, no caso mais tradicional, quem já viu no mercado, isso é outra coisa que me deixa, posso falar puto? Né? Outra coisa que me deixa puto. No supermercado vende um mix de farinha sem glúten, que custa R$20, 1 quilo daqui. Não sei se é 1 quilo ou meio quilo, mas é um absurdo de caro. E eu vou te ensinar hoje a fazer esse mesmo mix aí na sua casa, gastando, sei lá, R$3. Então, assim, isso é outra coisa que não entra na minha cabeça. Mas tudo bem, eu vou te ensinar a fórmula secreta. Hoje nessa live eu vou te ensinar a fórmula secreta. Meus alunos já conhecem. A fórmula secreta das farinhas sem glúten que tem no supermercado. Lembrando, farinha sem glúten é um mix de farinhas. A única coisa que o cara fez foi que ele pegou as quantidades que eu te falei, botou tudo num saco e vendeu para você pelo preço de um rim. Foi isso. Então vamos lá. Primeiro problema, farinha de estrutura, que é a farinha de arroz. Já resolvi. Segundo problema, estou falando farinha de arroz, lembrando que é só porque é a mais comum, mas não é a única. Você é genial. Obrigado, Fabio. Segundo problema, eu tenho que dar maciez nesse pão. Para dar maciez, eu preciso de farinhas macias, farinhas levinhas. E eu vou te dar um exemplo. Você já pegou fécula de batata? Fécula de batata, em algumas receitas italianas, fazem pão de ló, aquele pão que é super fofinho, só com ovo e fécula de batata. Em algumas receitas italianas, não são todas, tá bom? Então, o pão de ló italiano, em partes, em alguns locais, é feito com fécula de batata, de tão levinho que ele é. Um outro que é levinho, amido de milho, que é a nossa conhecida maisena. A maisena é uma outra farinha que você pode usar para dar maciez, ela é levinha. Então resolvemos o segundo problema.
Agora eu tenho um terceiro problema, que essas duas farinhas, elas não se falam. Essas duas farinhas, eu dei estrutura, eu dei leveza para o pão, mas eu preciso fazer com que essas farinhas, elas trabalhem como uma farinha só. Eu preciso que alguém pegue e fale, olha, você é o sangue A positivo, e você é o sangue O. E eu quero que vocês se combinem, seja um único sangue. Agora me ajuda aí. Sangue A positivo com O dá o quê? Não sei. Aí já lascou, né? Já não lembro dessa aula. Mas também não é minha praia. Mas eu preciso pegar essas duas farinhas e fazer com que elas virem uma só. E aí vem a farinha de liga. Pessoal, vou falar, depois eu tiro as dúvidas no final, tá bom? Então vamos lá. Agora eu preciso juntar essas duas farinhas e fazer com que elas virem uma só. Quem vai fazer isso é a farinha de liga. É a farinha que a gente vai usar para fazer com que essas duas primeiras se juntem e virem uma só. E aí vira o tal mix de farinha pronto que tem no supermercado. É a fécula. É a fécula de mandioca ou polvilho, tá? Polvilho. E aí a gente tem que entender, eu quero que você entenda, eu não quero que você dependa de mim, eu quero que você entenda e tome suas decisões. Eu posso usar polvilho doce e polvilho azedo. Eu vou te dizer que se você está começando no mundo da panificação sem glúten, use o polvilho doce, porque ele vai na maioria das receitas. O que é o polvilho azedo? É a fécula de mandioca fermentada. Então ela vai dar gosto de fermentação no seu pão. Você já pegou um pão de queijo e fez ele usando polvilho doce e polvilho azedo, um de cada, não misturando os dois, mas fazendo um de cada? Quando você faz com polvilho doce, ele fica mais borrachinha, mais molinho. Quando você faz com polvilho azedo, ele fica mais cascudo, mais rústico. É exatamente essa característica que ele vai dar no seu pão. Então, se você quer um pão mais macio, com uma casca mais fininha, polvilho doce. Se você quer um pão mais rústico, como uma baguete, por exemplo, eu iria de polvilho azedo, tá bom? Mas beleza, juntei isso, resolvi o problema? Não, não resolvi o problema. Por quê? Porque eu criei uma farinha única. Mas essa farinha ainda não tem glúten, e nem vai ter. Mas o glúten é uma substância viscoelástica, é uma cola. Ela consegue segurar as bolhas. O fermento está ali dentro, fermentando, produzindo gás. E aí essas bolhas fazem com que a massa cresça. E você precisa preservar essas bolhas dentro da sua massa. Porque senão a bolha sobe, vai embora e o seu pão baixa, né? Como é que eu faço isso no sem glúten? Com as gomas, com as colas. E aí entra a questão da goma xantana. Então, a goma xantana é o nosso glúten. É ela que vai segurar o gás da fermentação dentro do seu pão e ser um dos responsáveis por fazer o seu pão crescer. Por que é um dos responsáveis? Porque tem outras formas. Por exemplo, usando polvilho doce, usando polvilho azedo, como ele já é fermentado, ele já vai crescer um pouco. Se eu uso o ovo já tem expansão. A massa já vai crescer. Então, é uma das coisas que vai auxiliar o seu pão a crescer. Eu uso o vinagre. O vinagre ativa mais uma etapa de fermentação, eu consigo aumentar, potencializar a fermentação. Então, uma das coisas que vai te ajudar quando a gente está olhando para as farinhas é a goma xantana. E aí a goma xantana tem uma história de um monte de gente que fala assim, poxa, Marcelo, mas goma xantana faz mal. A Anvisa proibiu goma xantana. Não, isso não é verdade. Na verdade, é verdade que em algum momento da história a goma xantana foi proibida. A goma xantana, quando ela entrou no mercado, as empresas de bala começaram a usar de uma forma indiscriminada. E com excesso de goma xantana, goma, o nome está falando goma, é uma cola, crianças estavam tendo problema de asfixia com uma bala muito famosa, que existe até hoje, que eu não vou falar o nome dela não. Então começaram a ter relatos de crianças com bala presa na garganta. E aí a Anvisa proibiu goma xantana até ela regulamentar qual seria o máximo aceitável de goma xantana. Então goma xantana é um produto natural, não faz mal, mas você tem que entender o que você está usando e usar na medida correta. Tá bom? Então, nossa composição: farinha de estrutura, farinha de arroz, farinha de leveza, fécula de batata, farinha de liga
estrutura de liga, polvilho de preferência azedo e goma xantana. Eu acabei de te falar quais são os ingredientes que tem naquele saco de R$20 de mix de farinhas. Agora eu vou te falar as quantidades que tem lá, para você fazer na sua casa e você nunca mais comprar aquela desgraça do supermercado, tá bom? Não é desgraça porque é ruim, não. É desgraça porque é caro, tá? Não estou falando que é de uma qualidade ruim, não. Pelo contrário. Mas é muito caro pro que é. Então, para você fazer na sua casa e ter um produto acessível, eu vou te ensinar agora a fazer um mix genérico sem glúten. Por que eu digo genérico? Porque ele serve para fazer qualquer pão? É óbvio que não. Mas depois eu falo sobre isso, tá? Eu estou só te ensinando a ter um vidro, um pote na sua casa que substitua a farinha de trigo, para você começar a brincadeira. Vamos lá, vou falar dos ingredientes, tá bom? Eu vou pegar um exemplo de 100 gramas. 100 gramas do meu mix de farinhas que substitui a farinha de trigo. Como é que eu faria isso? Eu colocaria metade de 100 é 50, então 50 gramas de farinha de arroz. 50 gramas de farinha de estrutura. Depois eu venho para a farinha de leveza e eu colocaria 35%. 35% de 100 é 35, né? Então 35 gramas de farinha de leveza, que é a fécula de batata ou amido de milho, tá? Fécula de batata e amido de milho não são exatamente iguais. Então, se você olhar o rótulo do mix de farinhas, vai estar a fécula de batata, que é o melhor, mas não significa que não dê para você fazer com o amido de milho. Além disso, tem 15 gramas de polvilho, e se você olhar no rótulo da farinha do mercado, vai estar escrito polvilho doce, tá? Então a gente somou 50 gramas de farinha de arroz, com mais 35 de fécula de batata, com mais 15 deu 100. E esse foi meu compromisso com você, fazer 100 gramas do mix. Ah, Marcelo, eu quero fazer meio quilo, eu quero fazer 1 quilo, eu quero fazer 10 quilos, eu quero montar uma fábrica. E com você já sabe as proporções. Agora existe uma coisa importante, a goma xantana ficou de fora. Por quê? Porque a goma xantana não é uma farinha. Então ela está fora do mix de farinhas, mas ela tem que fazer parte dessa composição. Então eu vou usar de 1 a 2% do peso total dessas outras farinhas de goma xantana. Vou repetir. Eu vou usar de 1 a 2% do peso das farinhas que eu juntei e vou botar de goma xantana. Então, se eu somei 50 de arroz, 35 de fécula de batata, 15 de polvilho, fez 100. 1% de 100 é 1, 2% de 100 é 2. Então, entre 1 grama e 2 gramas, eu consigo usar sem problema nenhum, tá bom? O problema talvez que você tenha, se você fizer uma quantidade tão pequena, é que você não consiga pesar, porque a maioria das balanças caseiras não pesa uma quantidade tão pequenininha assim, tá bom? Isso é uma pitadinha assim. Bom, com isso, você criou o seu mix genérico de farinhas. E aí você já pode começar a brincar. Vai fazer empada, vai fazer biscoito, vai fazer waffle, pode brincar com alguns bolos. Mas essa receita que eu te dei é a receita para você nunca mais comprar aquele cara do mercado. Mas isso não significa que sirva para você fazer qualquer coisa. Por exemplo, quem me viu outro dia, eu fiz uma aula de nhoque com biomassa de banana verde. Eu não usei esse mix. Se eu for fazer pizza, eu vou usar o mix balanceado de uma outra forma. Por quê? Porque uma massa de pizza ela não pode ser fofinha igual um pão de forma. Então eu tenho que diminuir a minha farinha de leveza, a minha fécula de batata. Se eu quiser um pão árabe, que é um pão fininho, eu não vou querer leveza nenhuma, eu não vou querer que o pão fique fofinho. Se ele ficar fofinho, ele dá até errado. Então eu tenho que entender como essas farinhas funcionam, e o pulo do gato está em ajustar essas farinhas para que eu consiga ter o resultado que eu quero para o pão que eu quero. É a mesma coisa que eu virar para você e falar assim: vai no supermercado e pega uma caixinha de pão de queijo, de aquela mistura pronta para pão de queijo,
ela vai ser igual a uma mistura pronta para pão francês? Ela vai ser igual a uma mistura pronta para bolo de laranja? Não vai. Então todas as receitas elas carecem de ajustes e isso o mercado não tem. No mercado você não vai encontrar uma mistura pronta para fazer pão árabe, sem glúten. Não existe. Então você vai ter que ajustar essas farinhas e aí eu sempre incentivo os meus alunos a fazerem isso. Ajustem essas farinhas para você ver o que acontece. Botei mais farinha de arroz. O que aconteceu? Ficou um pouco mais pesado, mas o pão ficou mais altinho. Eu botei mais farinha de leveza. O que aconteceu? Virou um briochezinho. Ficou bem molinho, mas ele já não ficou tão alto. Então, faça esses testes para você começar a criar as receitas diferentes de pães, variações diferentes de pães. E aí você pode melhorar isso ainda, né?